Oi, gente. O Caio novamente aqui no paraíso verde dele, no meio, bem no meio mesmo, aqui atrás de mim, tomates, etc. Gente, novamente notícias para vocês de Portugal. Final de semana passada já fiz um vídeo a respeito, quando o governo alemão declarou Portugal como país de variante do vírus Delta. E declarou que todos que viessem de Portugal, sendo vacinado ou não vacinado, a partir de terça-feira desta semana, teriam que entrar em quarentena por 14 dias. No outro vídeo também já falei para vocês que a gente devia questionar essa declaração, porque ela foi passada sexta-feira, semana passada, e levou até terça-feira para essa declaração entrar em vigor. Então, se eu me pergunto se a contaminação desse vírus é tão alta e a chance de ter sérios problemas é tão grande, por que esperar tantos dias? O que aconteceu? Muitos alemães deixaram Portugal. E, logicamente, sem entrar em quarentena, porque eles voltaram antes da terça-feira. Isso fez com que talvez um outro tivesse essa variante na mala dele. Mas escutam só o que o governo português agora essa semana declarou. Portugal introduzindo o toque de recolher noturno em algumas partes do país. Escutam só. Olha, me parece que nós não vamos mais sair dessa, né? Porque outro dia falei já da variante ETA e não sei para onde vai isso ainda, né? Os moradores da capital, Lisboa, e outros 44 municípios estão sendo chamados a ficar em casa, a partir das 11 da noite até 5 da manhã, anunciou o governo quinta-feira, ontem. A propagação da variante altamente contagiosa do Delta do vírus tinha recentemente impulsionado o número de novas infecções em Portugal. Quando a gente escuta isso, me parece assim que explode as infecções e com isso também, logicamente, aumenta o número de leitos ocupados na UTI e com isso também aumenta o número de mortes. Mas para isso nós vamos já. A situação se deteriorou ainda mais na última semana, disse na quinta-feira a porta-voz do governo, Mariana Vieira da Silva. A pandemia não está atualmente sob controle. Escutam só essa frase, eu já vou passar para vocês os dados atuais, e aí vocês mesmos podem decidir se essa frase não é uma frase para criar histeria, né? Ou se realmente a gente não deve nem ouvir essa frase. Escutam só. A pandemia não está atualmente sob controle. O que acontece aqui na cabeça da gente? A gente fica com medo, né? Com uma denúncia dessa. Meu Deus, gente. Mas vamos lá. Na luta contra o aumento do número de infecções, o governo português já havia restringido o horário de abertura dos restaurantes e o número de hóspedes permitidos em Lisboa e em 2 outras cidades. Talvez no meio disso, eu peço para vocês novamente, se vocês poderiam conferir isso nos comentários aqui abaixo desse vídeo, para o pessoal também saber se isso está certo, se isso confere mesmo. Vocês que vivem em Portugal, em Lisboa, né? Por favor, conferem isso para mim. E também, se não for verdade, por favor, também coloquem. Mas eu acredito que seja, né? Porque são as informações que a gente consegue aqui, eu acredito que sejam verdadeiras. Essas medidas foram agora estendidas a outras 16 cidades. Uma proibição de viagem entre a região
da capital e o resto do país também está em vigor nos fins de semana, gente. Quer dizer, na verdade, acontece justamente por aquilo que a gente já passou nos outros meses, certo? Continua tudo igual, continua tudo novamente. Devido à forte propagação da variante Delta, o governo alemão havia recentemente classificado Portugal como área de vírus variante, o que significa que regras particularmente rigorosas se aplicam à reentrada na Alemanha, sobre o que eu já falei no início desse vídeo para vocês. Agora eu vou passar os dados para vocês. E eu tenho uns dados também do ano passado e do ano retrasado, para a gente poder ter uma noção como é que está o Portugal atualmente, certo? Mas nós vamos para os dados atuais. O Portugal hoje conta com praticamente 10 milhões e 200 mil habitantes e até hoje foram registrados 880 mil casos. A atual incidência é de 110,2. Semana passada, acho que sábado, se eu não me engano, a incidência foi ainda em 83,6, eu acho, acredito que fosse. Aumentou mesmo. Tá? Atual, o Portugal conta com 17.096 falecidos durante a pandemia e a letalidade se encontra em 1,94%. 55,69% receberam a primeira vacinação e 33,79% da população já foram totalmente vacinados. Nos últimos 24 horas, gente, faleceram com ou de Covid 4 pessoas. Dentro de 24 horas. 4 falecidos com ou de Covid. Para vocês poderem ter uma noção, o que quer dizer isso? Se isso realmente é tão perigoso assim no momento. Não vou dizer o que vai ter daqui a um mês, mas no momento. Se essa palavra dessa porta-voz do governo, que a pandemia não está atualmente sob controle. Escutam só, eu peguei os falecidos de 2020, de 2019 e de 2021 até hoje, em média. Certo? Então, para vocês poderem ter uma noção, em 2019 faleceram 104.739. Isso dá em média praticamente 286 falecidos em 2019. Em média, por dia, 286. Em 2020, faleceram 104.973. Uma média de 287,6. Vocês podem ver até na página worldometas.com e tracinho PT para Portugal. Vocês ganham informações sobre Portugal. Eu sempre pego ali, ou muitas vezes, né? Então, são os dados do ano retrasado, ano passado e desse ano, certo? Mesma página. E 2019, a média de falecidos diariamente, 286. Ano passado, 2020, 287,6. Quer dizer, faleceram, na verdade, mais ou menos 700 pessoas a mais. Mais ou menos. Até hoje, dia 2 de julho,
O ano tem 183 dias. Faleceram 52.232 pessoas. No geral, né? Se a gente divide isso por 183, a gente chega no número de 285,4 pessoas falecidas todos os dias nesse ano 2021. Então aí vocês podem ver que a diferença não há. Infelizmente não consegui de 2018, 17, 16 e 15, né? Mas talvez vocês possam me colocar uma página onde eu posso pegar esses dados também. Aí eu faria outro vídeo no futuro próximo, né? Falando novamente de Portugal. E eu acredito, apresentando essas pessoas, esses números das pessoas falecidas, já é o suficiente para mostrar em que situação Portugal se encontra nesse momento. Certo? Nesse momento que começa a se restringir novamente, ou colocar novas medidas como recolher, toque de recolher noturno. Certo? Pois é, mas isso eu deixo para vocês. Eu só posso colocar os dados, os números, etc. O que vocês fazem disso é a opinião de vocês. Certo, pessoal? Um grande abraço. Até no próximo vídeo. Valeu!